Lucas capítulo 12, versículos 32 ao 34. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouros nos céus, que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Quem diz amém? No sequencial de Lucas, irmãos, a princípio, o desfecho dessa temática de Jesus com seus discípulos um homem procura Jesus para que ele possa ser o juiz em uma causa de família. Jesus disse que não veio para isso. Porque já os rabinos já faziam isso aí. Os rabinos, é bom entender que dentro da concepção rabínica existiam 3 graus de honra. Segundo o dicionário de John Davis, ele diz que existia o rabi. O rabi era um instrutor, um mestre que ensinava um grupo de pessoas, mas somente ele ensinava, ele proferia verdades, ele ensinava sobre a lei de Deus. Existia o rabi. O rabi era aquele mestre que, quando os alunos terminavam as instruções, alguém ficava para tirar as dúvidas. Era um tipo de mestre. Então, os graus de honra, eles eram adequados à intimidade entre o mestre e os seus alunos. Como acontece na escola bíblica dominical. Os alunos procuram isso aqui, tirar dúvida. Depois do culto também, as pessoas começam a tirar dúvida também, né? E aí, o gigante, quanto era mesmo? Era 2 metros e pouco, era 3 metros, né? O escudo era 70 mesmo, não era? Isso acontece muito. Às vezes, quando nós estamos falando em determinadas circunstâncias geográficas, a gente encontra dentro dos expositores as distâncias de um lugar para o outro. Se você for ler alguns intérpretes, ele fala que de Jerusalém a Betânia, 3,5 km. Outros vão dizer 4, e até outros vão dizer 3. Se você falar 4, quem leu 3,5 vai dizer, está errado isso aí. Não, mas é uma questão somente, a distância não vai interessar muito. O que interessa é o fato, é a evidência que aconteceu. Então, meus amados irmãos, existia o rabi, que era aquele que tirava as dúvidas depois. Existia o raboni. O raboni era aquele mestre que ia até a casa das pessoas para tomar um cafezinho, para tirar as dúvidas mais apropriadas. Então, existia isso aí. Aí, alguém procura Jesus para tratar de uma causa jurídica. Mestre, o meu irmão tem um litígio contra mim e nós precisamos resolver. Jesus disse, eu não vim para isso aqui, não. Por quê? Porque ele sabia que a briga era de família. E briga de família, irmãos, ninguém mete a colher porque é complicado. No final está todo mundo unido depois. Aí Jesus conta, ele sabia da avareza de alguém que queria ter mais de que outro, sempre tem. Isso é como pessoas pequenas. Eu me lembro ainda quando eu era bem jovem ainda, eu já fui jovem também, eu era bem jovem, e o pai de família naquele tempo não tinha esses refrigerantes de hoje. Na época era guarina, suquita, kisuke, e o pai botava na jarra ou na garrafa, e quando o pai dividia os refrigerantes ou o suco, era a maior briga, porque o pai botava mais para um e botava menos para outro. Uma besteira, porque podia ir lá na jarra e completar o copo, e às vezes nem tomava o copo que estava cheio. Mas era uma guerra entre irmãos.
Jesus disse, eu não vim para isso. Aí Jesus vê que existe um espírito de avareza no interrogatório. Jesus disse, eu vou contar para vocês uma parábola de um homem que era muito rico e que naquele ano as propriedades deles, a plantação dele prosperou de uma forma assustadora. E ele se viu em aperto porque os celeiros não dava para colocar o que ele tanto granjeou. E ele disse, o que farei? Eu vou derrubar esses celeiros, vou fazer outros maiores, vou colocar tudo dentro e vou dizer para a minha alma, alma, come, bebe, regala-te, porque eu tenho muitos anos pela frente. Aí uma voz disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que Jesus quer dizer, irmãos? Que tudo que nós temos aqui, tudo, não deve ser a nossa prioridade. A nossa prioridade deve ser o reino dos céus. Aí Jesus diz, aí ele vê entre os seus discípulos que eles estão apreensivos. O que é que nós vamos comer amanhã? O que é que nós vamos beber amanhã? Jesus não está desqualificando, irmãos, a preocupação do dia seguinte. Nós temos que sentar, calcular, rever os nossos orçamentos. Jesus, ele vai tocar na tônica de que, a despeito do hoje, o amanhã também está garantido na presença de Deus. Glórias a Jesus. A Jesus diz assim, não andeis inquietos com o que comer, com o que beber, com o que for amanhã, porque o vosso Pai Celestial sabe o que é necessário para vocês todos os dias. Ele fala disso tudo no versículo 31. Jesus disse, buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí, pela fé, naquilo que eu acredito na Bíblia, que é a revelação plenária de Deus, eu posso garantir que o nosso amanhã está nas mãos de Deus. E assim como Deus cuidou do hoje, Deus vai cuidar do amanhã. Isto eu posso carimbar, registrar, porque é a palavra que diz, o nosso Pai Celestial sabe o que nós temos necessidade, e amanhã nós devemos dormir tranquilo hoje, porque amanhã Deus vai cuidar de tudo. Glórias a Jesus. Quem diz amém por isso? Aí vem o secretário executivo de missões, pastor Sebastião Oliveira, falando do gigante Golias. Aí eu ouvi uma vez uma irmã no ciclo de oração dizer, mas irmãos, nós não podemos ter medo do Golias, porque eu disse, se a irmã estivesse na frente de Golias, ia ver o que era bom para todos. O pastor expôs muito bem, irmãos. Jesus diz no versículo 32, não temais, ó pequeno rebanho. Pastor Sebastião, por que Jesus não disse, não temais, ó grande rebanho? Jesus disse, pequeno rebanho. Porque aqueles que acreditam, aqueles que fazem finca-pé na palavra, aquele que tem a fé inabalável, os princípios inamovíveis, é um grupo pequeno. Porque nem todos acreditam na presença de Deus, que o amanhã será suprido como foi hoje. Glórias a Jesus. Jesus disse, não temas, ó pequeno rebanho. É interessante que o medo, irmãos, é o sentimento mais democrático que existe no coração do homem. Todo mundo tem medo, todo mundo. Não se assustem. Você pode ser até antagônico, eu nunca tenho medo. Eu tenho um neto de 3 anos, o Natan. E quando às vezes lá atrás de casa está no escuro, e ele vai lá atrás, descuidado. Ele diz, não, eu sou menino grande já, com 3 anos, né? Para dizer que não tem medo. Mas se alguém for lá, fizer um susto, ele vem com mais de 1000 correndo, né? Então ele passa a ideia de que ele é menino grande,
que ele não tem medo de ir no escuro. E é interessante, pastor Augusto, que a coragem não é porque você não tem medo. Não, a coragem é a disposição de enfrentar o medo. Nós não podemos ter pânico, porque o pânico nos deixa estatalados e estarrecidos e sem ação nenhuma. Eu trabalhei lá no polo químico, e lá a empresa que ficava por trás da empresa que eu trabalhava, da indústria, 2:30 da manhã. Irmãos, um incêndio com proporções gigantescas. O condutor da equipe de resgate da empresa entrou em pânico. Pegou a ambulância, foi sair com a ambulância, bateu a ambulância e foi um problema. Ele ficou todo ferido lá. Eu era o condutor da empresa que estava por trás da outra empresa do fogo lá. Aí eu peguei a ambulância, o alarme soou, era labareda, eu nunca vi um fogo daquele tamanho. Aí eu peguei a ambulância, eu quase que não acertava ligar, tremia tanto com a chave. E eu disse, meu Deus, se eu entrar em pânico aqui, vai acontecer outro acidente. Aí eu comecei a ter coragem, disposição de enfrentar o problema. A perna tremia, mas eu tive que ligar a ambulância, eu tive que sair com a ambulância e cheguei na fábrica para dar socorro quem estava precisando de socorro. Então foi muito apropriado a sua palavra nesta noite, porque Deus não trabalha com coisas, irmãos, que seja uma coisa casual. Deus trabalha com coisas certas. Eu creio que nesta noite, quem está nos ouvindo nesta noite, alguém está com medo, mas não tenha medo, tenha coragem, porque o Senhor é aquele que vai sair na tua frente e você vai ter vitória em nome de Jesus Cristo. O rebanho é pequeno. Jesus já havia instruído os seus discípulos que não entesourasse tesouros aqui na terra. Jesus não está condenando você ter, irmãos. Não. Jesus está dizendo que não coloque o teu coração naquilo que é terreno. Porque o que é terreno é passageiro. Eu falei aqui na sexta-feira passada que Salomão fala das coisas efêmeras da vida, daquilo que é vapor, que tudo passa, que tudo envelhece, que tudo fenece, que tudo se dissipa. Jesus está dizendo assim que eles não entesourem tesouros aqui. O nosso tesouro tem que ser lá em cima e não aqui. Aí você me pergunta, como é que eu vou entesourar lá em cima e não aqui? Aqui é pecado você entesourar? Não. Você pode ter poupança, você pode ter dinheiro na conta, você pode comprar uma casa, duas, três, depende da condição. Você pode ter um carro, pode ter dois, pode ter moto, pode ter o que você quiser. Não é pecado. Agora, eu não posso concentrar o meu tesouro aqui na terra. Porque um dia tudo passa. Jesus disse, o que é entesourado aqui na terra, o ladrão vem, rouba, a traça vem e corrói. Naquele tempo não tinha poupança, não tinha bancos para colocar dinheiro. As pessoas guardavam dinheiro ou dentro de um receptáculo, numa mala, como os antigos, como o pastor está falando aqui, debaixo do colchão. O meu avô tinha uma sacola que ninguém tocava, ele sempre guardava. Quando ele morreu, tinha dinheiro do tempo do Ronca guardado. Era a poupança dele. Aí você diz, não, mas eu boto... Irmão, não tinha na época, mas nós temos na atualidade. 16 de março de 1990. Confisco de toda a poupança. Prendeu tudo. Aí teve gente que enlouqueceu, teve gente que tirou a vida, teve gente que faliu. Em 90. Por quê? Porque tudo isso são coisas efêmeras. Que pode trancar o seu dinheiro, que pode acontecer uma catástrofe e você gastar tudo, um problema, uma dificuldade. Aí Jesus disse, olha, guarde tesouros no céu,
que não envelhece, que não apodrece, que não passa, tesouros que são eternos. Para quê? Porque quando nós precisarmos de alguma coisa, nós temos que ter créditos no céu. Aí o rei Ezequias foi acometido por uma doença terrível. Aí Deus chama Isaías, diz: Isaías, vá até a casa de Ezequias, mande ele arrumar a casa dele, porque certamente ele vai morrer. E o profeta foi, entregou o recado. Profeta que é profeta, irmãos, entrega o recado bom ou mal, entrega o recado. Aí o rei colocou a face para a parede e disse: Deus, lembra-te que eu andei em tua presença, que eu fui sincero de coração. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Quando ele chora muitíssimo, os tesouros do céu são abalados. Aí Deus disse: volta, Isaías, e diga para Ezequias que certamente ele não vai morrer. Eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. Eu quero ser profeta para você que me ouve nesta noite. O decreto de Deus foi revocado e ele te diz: não temas, terás vida e o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Glórias a Jesus. Amém. Tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, nem a traça corrói. Aleluia. Irmãos, se nós temos as coisas celestiais, por que nós temos que nos preocupar muito com as coisas terrenas? Por quê? Aí alguém pode ser antagônico nesta e dizer: não, irmão, dinheiro traz felicidade. É um jargão popular. Aí Machado de Assis disse: se você diz que dinheiro não traz felicidade, é porque você não sabe lidar com o seu dinheiro, né? Porque, segundo ele, traz. Então são coisas celestiais que são muito mais nobres do que as coisas terrenas. Se as coisas que nós temos são eternas, por que nós vamos nos preocupar com coisas temporais? É por isso que eu tenho pregado esta palavra. Eu tenho acreditado nesta palavra. Eu busco esta palavra. Por isso que a mensagem do pastor Sebastião, essa mensagem de Lucas, a palavra vai bater na bigorna. Não temas, não temas, não temas, ó pequeno rebanho. Não entre em pânico, não entre em pânico, não entre em polvorosa. Acredite que o teu Deus é Deus na tua vida. Ele vai pelejar pela tua causa e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glórias a Jesus. Voltemos ao versículo 22 do capítulo 12. Jesus disse aos seus discípulos: portanto eu vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, os que não semeiam, nem cegam, nem despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valeis do que as aves. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Olha, irmão, se nem isso você pode fazer, por que você está ansioso com outras coisas?
eu estava conversando, eu já contei esse testemunho, quero voltar a contá-lo outra vez. Conversando com o pastor Paulo Souza sobre os marcos de Deus na nossa vida. Eu trabalhei numa empresa, pastor Ermengardo, que o meu chefe do setor, ele ficou doente, não pôde mais retornar às atividades do trabalho e eu fui promovido no lugar dele. O meu gerente me chamou, mandou no setor pessoal para acertar o meu salário. Irmãos, eu fui numa alegria tremenda. Estava sendo promovido, o salário era bom na época, e eu fui correndo. Cheguei lá, metade do salário. Aí eu fui falar com ele. Isso aqui não está errado. Ele disse, não, está certo, porque a nova política da empresa não pode pagar o que pagava o outro, tem que pagar metade. Eu fiquei preocupado. Aí, uma quinta-feira, eu saí para o círculo de oração na Cruz das Almas. Por isso que é bom, irmão, estar na casa do Senhor. Um pregador de Brasília estava pregando. E eu disse, Deus fale comigo, Deus fale comigo. Terminou de pregar e Deus não falou nada. Oração final. Me facultam a oportunidade para orar. Deus disse, quando for orar, levanta as mãos e agradeça. Eu fui agradecer a Deus. O pastor de Brasília está pregando, que terminou de pregar, veio, colocou a mão nas minhas costas e veio no meu ouvido e disse, eu que sou o teu Deus, eu vou enviar alguém de longe para te abençoar. E você vai ver que eu sou Deus na tua vida. Eu fiquei feliz, fui para casa alegre, mas quem que vem de longe para me abençoar, irmão? Irmão, Deus é Deus que mexe no norte, mexe no sul, mexe no leste e mexe no oeste. Ele domina sobre os quatro ventos da terra. E nesta noite eu quero ser profeta de Deus. Há algo novo para a tua vida. E o nome do eterno Deus vai chegar na tua tenda. E o nome dele vai ser glorificado. Glórias a Jesus. Aleluia. Estou falando isso aqui porque muitas vezes as pessoas ficam céticas, não creem que Deus faz isso. O senhor, quando falou aqui que no hospital nos Estados Unidos alguém percebeu que algo sobrenatural entrou, talvez alguém disse, meu, que o pessoal inventa tanta coisa, isso é fake news. Irmão, Deus não trabalha com fake news, Deus trabalha com realidade. Eu fiquei triste, eu fiquei quase que entro em desespero. Fizeram uma reunião de urgência naquela empresa, porque houve um problema técnico dentro das tubulações. Tinha que chamar alguém de fora e foram buscar um engenheiro no Uruguai para resolver o problema da empresa. E até aí eu estava esquecido da promessa. Aquele engenheiro veio. Irmãos, quando Deus trabalha, engenheiro resolve problema de setor pessoal, mas Deus é fiel. Aí o engenheiro veio para a empresa, irmãos, e ficou agregado ao meu setor, ficou agregado ao dele. Aí um dia eu estou triste na sala, de cabeça baixa, ele entrou, ele estou notando que você está triste. Eu digo, estou. Ele, por quê? Eu disse, não, deixa para lá. Ele disse, não, deixa para lá não, vamos resolver as coisas. Eu digo, eu fui promovido e o gerente falou que não tem o salário do outro. Ele, a carteira está aí, eu disse, está, ele disse, me dá a carteira. Pegou a carteira, vá para casa, eu fui embora. Isso foi uma sexta-feira, na segunda-feira, quando eu cheguei, final do expediente, ele pegou a carteira, jogou assim. Irmãos, o salário estava até mais do que era antes, glórias a Jesus. E eu nem me lembro. Aí o Uruguai precisou chamá-lo outra vez lá. Ele teve que ir para o Uruguai, não resolveu nem problema da empresa, não resolveu nada. Aí um dia eu voltei para o ciclo de oração. Aí Deus disse, meu servo, eu mandei o homem de longe para te abençoar, porque eu sou Deus. Nesta noite eu sinto a graça, a presença de Deus, e eu quero nesta noite ser espiritual. Deus está mandando, movimentando algo para chegar à tua presença, e o nome do eterno Deus, ele vai ser glorificado na sua vida. Glórias a Jesus. Não temas, ó pequeno rebanho. Se você crer, se você espera, o Senhor vai te visitar. Jesus mostra que os lírios crescem, eles crescem
Eles não trabalham, não fiam. E que nem mesmo isso Salomão pôde tecer, comprar um tecido tão especial como os lírios do campo. Jesus disse: se Deus veste os lírios, a erva, que depois que seca-se, joga-se ao forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis ansiosos. A Jesus, para fazer a comparação do muito com pouco, com grande e o pequeno, Jesus diz: porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Nós estamos de máscara, nós não podemos chegar muito junto, mas se você puder olhar para alguém que está ao seu lado, diga para ela, essa pessoa, que Deus sabe de tudo que você precisa. Tudo. Deus sabe o que o senhor precisa, pastor Geraldo. Deus sabe o que o senhor precisa, pastor Sebastião. Deus sabe o que o senhor precisa, pastor Augusto. Deus sabe o que o senhor precisa, pastor Emengardo. Deus sabe o que o senhor precisa, pastor Paulo. Deus sabe o que você precisa, presbítero Tiago. Deus sabe o que o senhor precisa, pastor Walter. Deus sabe o que você precisa na sua casa, com a sua família, com a sua saúde, com as suas finanças. Deus sabe o que você precisa. Então não temas, ó pequeno rebanho. Aleluia. Glória a Jesus. No versículo 34, Jesus vai fazer uma conexão daquilo que nós confiamos e aonde está depositado o nosso coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Mas no versículo 31 do capítulo 12, Jesus disse: buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não sei o que Deus fará em nossa vida, mas eu creio piamente nesta noite, pastor Sebastião, que Deus está acrescentando algo em nossa vida. Glórias a Jesus. Aleluia. Deus não precisa marcar reunião como gerente de banco. Ele marca, não precisa marcar reunião como o presidente marca. É Ele que acrescenta, a ordem vem dEle, o decreto vem dEle. É Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que tem, é Ele que proporciona, é Ele que enriquece. Nesta noite Ele está dizendo que buscai primeiro e tudo isto vos serão acrescentadas. Glórias a Jesus. Portanto, não tem mais. Ó pequeno rebanho. A crise é terrível, os tempos são difíceis, mas nós temos que crer no Senhor. A nossa visão tem que ser transcendental. Eu tenho que acreditar em Deus. Eu tenho que fazer como Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. O fim das coisas serão melhores do que o seu princípio. Eu tenho que sair daqui com a disposição de enfrentar o gigante. O gigante ameaça, o gigante é terrível, o gigante é fenomenal. Mas o Deus de Israel é maior. Levanta tuas mãos, porque o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Aleluia. Glorificado seja o nome
do Senhor para todo sempre. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. E você quer mais o que, irmãos? Deus está lhe dando o reino. Dar o reino é um convite para você entrar dentro dele, que você ingresse nele. Se você entrar no reino, você vai ter cuidado diário. Deus vai lhe vestir todos os dias. Deus vai mandar comida para você, para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, tataraneto, para a geração que vem pela frente. Você morre, é passageiro, e Deus continua cuidando de geração a geração. No entanto, não temas, ó pequeno rebanho, porque o reino é nosso. Ele nos introduziu, as benesses é nosso, e Ele vai continuar cuidando de nossa vida. Glórias a Jesus. No entanto, irmãos, considerai o que Jesus fala. Ajunte tesouros no céu, que nunca se acaba, aonde não chega nem o ladrão, nem a traça vai corroer. Quem tem tesouro no céu, o ladrão nunca vai tomar, nunca. E é Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 e 10. Paulo diz: como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados, mas não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Quem diz amém por isso? Fique de pé glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Nosso Deus é grande. Se porventura existe alguém em nosso meio nesta noite que precisa urgentemente entrar no reino de Deus, confiar no Senhor, se dispor a Ele, nós queremos fazer um convite para a tua vida nesta noite. Se você precisa de Cristo, se você quer entregar a vida a Cristo, nós queremos orar por você. O nosso portal tem um WhatsApp que você pode entrar em contato para pedir as suas orações, bem como também você fazer a decisão para Cristo. Então, enquanto ouviremos o louvor, você se decida aí na sua casa para Cristo Jesus. Não temas.